Gênesis 13, do versículo 1 ao 12, eu faço a oração em nome de Jesus. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata, em ouro. Igual os irmãos aqui da New Life. As irmãs também. Aí, glória a Jesus. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Está igual a gente, queridos? Amém? Esse amém foi mais fraco. Está igual a gente aqui, irmãos. Melhorou. Ainda poderia ter sido melhor. Está sem fé. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Amém? Glória a Jesus. Queridos, após Abrão ter sido direcionado por Deus, no capítulo anterior, caso os queridos queiram ver toda essa história, onde Deus vem falar com Abrão e mostra para ele, fala para ele todas as suas promessas para ele. Abrão sai dali com essas promessas do Senhor para a sua vida, ele, Sarai e Ló, e vão para a terra de Harã. Dali, eles vão para Canaã, depois vão para Betel, e depois vão para o Egito. E como vimos, tio e sobrinho, como os irmãos aqui da igreja, estavam prosperando muito. Deus os estava prosperando, amém? Igual os empresários aqui, as empresárias daqui, igual aqueles que estão nos escutando, todo mundo prosperando, amém? E um tempo de prosperidade naquele lugar, as terras já não mais o suportavam. As terras jamais não estão suportando de tanto que nós estamos prosperando, amém? Mas nós não vamos fazer igual os pastores fizeram. Os pastores de Ló e Abrão começaram a se desentender. E Abrão, com sua sabedoria, vem até Ló, como nós lemos no final agora, vem até Ló e disse: escolha um lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E os olhos humanos daquele homem, ele escolhe um lugar perfeito, irrigado, que a Bíblia descreve como o jardim do Senhor. Pertinho de Sodoma. Para aqueles que conhecem, sabem o que acontecia ali em Sodoma e também em Gomorra. E Abraão ficou na terra de Canaã. Essa história, queridos, ela mostra dois homens, sem dúvidas, como vimos, prósperos, mas com prioridades diferentes, visões diferentes. E é sobre isso que eu gostaria de falar com a igreja nessa noite. Escolhas que definem o curso
de nossas vidas. As nossas escolhas, elas mostram a nossa prioridade. Quando nós escolhemos o nosso trabalho, às vezes, se não vigiarmos, o nosso trabalho se torna uma prioridade e toma o lugar de outras coisas. Às vezes recebemos um milagre, recebemos uma cura, recebemos algo de Deus e esse lugar e essa coisa, aquilo que estamos pedindo ou que já recebemos, passa a ser uma prioridade. Algo que nós colocamos diante de Deus passa a ser uma prioridade e às vezes toma o lugar de Deus. E foi isso que nós vimos entre esses dois homens. No capítulo 12, no verso 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Logo em seguida, no capítulo 12 também, no verso 8, mais uma vez, Abrão segue seu caminho, arma acampamento entre Betel e Ai e constrói outro altar dedicado ao Senhor. No capítulo 13, após ter ido de volta para o Egito, volta ao mesmo lugar onde tinha pela primeira vez construído um altar. E ali, Abrão invoca o nome do Senhor. Claramente vemos aqui a prioridade de Abrão. Fica clara. A sua prioridade era ter um relacionamento com Deus. Essa era a prioridade daquele homem. Independente de todas as promessas que Deus falou para ele, que tinha para ele, declarou sobre a sua vida, essas promessas não tinham o primeiro lugar na vida dele. O que tinha o primeiro lugar na vida de Abrão era a presença do Senhor. É a prioridade de nossas vidas. É a presença do Senhor. Eu só escutei um amém. A prioridade era ter relacionamento com Deus. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha e a sua prioridade? A minha prioridade e a sua prioridade tem sido o nosso milagre? A nossa prioridade tem sido a nossa família? A nossa prioridade tem sido a nossa prosperidade? A nossa prioridade tem sido o nosso sucesso? Está tudo errado, porque a nossa prioridade precisa ser primeiro Deus. A nossa prioridade precisa ser aquele que vai entregar aquilo que você já tem, é aquele que vai te dar aquilo que você está pedindo, é aquele que pode te entregar a sua cura, é aquele que pode dar o seu documento, é aquele que pode entregar aquilo que você está buscando. Mas isso não pode estar na frente do Deus que pode te entregar. A sua prioridade precisa ser Deus. A nossa prioridade precisa ser Deus. O que tem sido de verdade a minha e a sua prioridade? A prioridade daquele homem de Abrão não era a prosperidade. A sua prioridade também não era a conquista. A sua prioridade não eram as promessas. A sua prioridade, como mencionado aqui, era subir a sua tenda, mas construir um altar ao Senhor. Nós vemos que ele mudava de um lado para o outro. Ele ia de uma cidade para outra. Mas a Bíblia diz que ele levantava acampamentos, mas ele construía altares. Você não entendeu. Ele levantava acampamentos, mas ele construía altares. O que aquele homem estava construindo era relacionamento com Deus. Senhor, eu sei que as suas promessas se cumprirão na minha vida, no tempo devido, na hora devida, da forma como o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano, mas eu vou seguir, Senhor, declarando que o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o único que pode fazer aquilo que eu preciso. Eu abro mão de tudo
para estar na tua presença. Eu abro mão de tudo para que se cumpra na minha vida a tua vontade, Senhor. Me diz para onde eu vou, mas eu não abro mão da tua presença. Por isso ele saía de uma cidade, caminhava para outra, mas ali ele construía um altar. Nós precisamos, no banco do lado do seu carro, precisa estar ali a presença do Senhor. No seu trabalho, aqui não é só na igreja. Eu não posso cultuar a Deus só na igreja. Você não pode cultuar a Deus só na igreja. Você precisa cultuar a Deus também no caminho para casa, quando você estiver voltando. Você precisa cultuar a Deus quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver trabalhando. Deus não pode ser somente ali, o teu altar não pode ser somente na hora do culto, na hora da quarta-feira, na hora do domingo, na hora da sua necessidade. Não, a sua prioridade precisa ser Deus na hora que está tudo bem, mas na hora que está tudo mal, porque Ele é um Deus que, como fez na vida de Abraão, as promessas se cumpriram na vida dele e as promessas se cumprirão na sua vida. Glória ao Senhor. Enquanto nós vemos Abraão, por 2 vezes construir altar a Deus, não há. E aqui eu digo isso sendo assistido pela internet e com professores aqui. Não há na Bíblia nenhum lugar onde Ló construiu um altar para Deus. Nada. Ele andava com um homem que por onde passava, a Bíblia diz no capítulo 12 que saiu dali, da terra de Harã, Abrão, seu sobrinho Ló e sua esposa Sarai. Aquele homem acompanhou um tio que por onde passava subia, construía altares e adorava ao Senhor. Mas em nenhum momento mostra aquele homem levantando um altar para Deus. São decisões, são escolhas. Quais têm sido as minhas escolhas e as suas escolhas? Ele estava com quem andava com Deus, mas Deus não era a sua prioridade. Em todo tempo, nas nossas vidas, nós estaremos fazendo escolhas. A todo tempo. A forma como você levanta pela manhã, se você vai orar ou não, é uma escolha. Se você vai se ajoelhar antes de sair, entregar o seu dia para o Senhor e consagrar ele para o Senhor, é uma escolha que você toma todas as manhãs. A forma como você vai dormir, a última coisa que os seus olhos veem, a última palavra que sai da sua boca antes de você dormir e descansar, a escolha é sua. Você veio para essa terra, nós viemos para cá, na nossa maioria, com um desejo de prosperidade, de um lugar onde temos mais oportunidade, não é verdade? A nossa escolha, todo dia bate nas portas. Aprendemos o inglês ou não aprendemos o inglês? Aprendemos uma profissão ou seremos, de alguma forma, medíocres, medianos? Tá bom do jeito que tá. Do jeito que tá bom. É uma escolha nossa. Todos os dias você escolhe, de alguma forma, como vai ser o seu próximo dia. Todos os dias você escolhe se você vai permanecer da mesma maneira como você se encontra. Essa é uma decisão sua que Deus não pode fazer por você e Ele não faz. Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para decidir em subir suas tendas e construir altares ou não. Você tem construído altares a Deus. Onde tem estado Deus? Em qual lugar da sua vida tem estado Deus? Quão prioritário você o coloca em sua vida? Qual o tamanho da prioridade que Ele tem na sua vida? Você está tomando essa decisão a todo tempo, querido. A música que você vai colocar no carro quando você sair daqui, a forma como você vai conversar com a sua esposa, com os seus filhos quando você sair daqui, a forma como você vai educá-los, a forma como você conversa com o seu marido, são escolhas todos os dias, a todo o momento. Um homem
escolheu ter os seus olhos mundanos só naquilo que Deus o estava dando por causa de Abrão. Pela sua graça, Deus tem nos dado tudo o que nós temos. É pela sua graça. Abrão, como nós, não devemos abrir mão de ter um relacionamento com Deus. Ele não permitiu, Abrão não permitiu que as promessas que foram ditas a ele, pelo Deus dele, pelo nosso Deus, que foi dita a ele, ministrada a ele, passasse na frente do altar. As promessas vinham em segundo lugar para Abrão. O que vinha em primeiro lugar para ele era a presença. O que precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida é a presença do Senhor. E não aquilo que Ele pode nos dar, porque Ele pode nos dar. Amém? Ele, como declaramos aqui, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que luta as minhas batalhas, Ele é o Deus que luta as suas batalhas, e Ele é o Deus que vence as nossas batalhas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça uma leitura da sua vida pessoal e seja honesto consigo mesmo de dizer: Senhor, até aqui o Senhor não estava sendo prioridade na minha vida. Eu coloquei um monte de coisa na frente do Senhor. Talvez o Senhor já te entregou tantos milagres. Quando eu perguntei aqui quantas pessoas já tinham recebido mais de um milagre, 90% da igreja levantou a sua mão. Deus tem feito maravilhosos milagres, mas esse mesmo Deus hoje te pergunta onde Ele tem estado de verdade na sua vida. Em qual lugar Ele ocupa na sua vida? É uma pergunta que eu deixo para a igreja essa noite. Mas também você tem a escolha, por isso eu declarei na minha oração, quando o culto começou, você escolheu chegar de uma forma, mas está na sua mão a forma como você quer sair. Está na sua mão a forma como você vai falar com aqueles que estão ao seu lado quando você sair daqui. Está na sua mão as escolhas, mais uma vez, após ver um homem que prosperou. Mas a prosperidade para ele não era a prioridade. Era a prioridade a presença do Senhor. Deus tem prosperidade para mim e para você. Prosperidade na sua área financeira, sim, querido. Mas na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos filhos dos teus filhos. As promessas que o Senhor teve para Abraão, o Senhor também tem promessas para a minha vida. O Senhor tem promessas para a sua vida. Porque o Deus de Abraão é o seu Deus. E Ele coloca nas tuas mãos essa noite. É você que sai daqui, meu filho, como você escolher. Escolha construir altares para o Senhor. Escolha construir altares para o Senhor. Não deixe que outras coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Querido, se não for a graça do Senhor, nós não acordamos pela manhã. Se não for a graça dele, o trabalho não chega. Se não for a graça dele, não existe prosperidade. Se não for a graça dele, não tem jeito de seguir. Não estaríamos aqui, já estaríamos fulminados se não fosse a graça dele. A outra coisa que eu queria falar com a igreja essa noite são escolhas carnais te afastam das promessas de Deus. No versículo 10, no capítulo 13, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Claramente aqui nós vemos que quando seu tio Abrão o permite escolher de qual lado ele gostaria de ir, Ló escolheu aquilo que agradou os seus olhos. Nossas escolhas e nossas decisões muitas vezes são aquilo que agrada aos nossos olhos. Por isso temos aqueles casados aqui, têm esposas lindas. Amém? Fala amém aí, homem. Amém. Isso, tem esposas lindas. Amém? As louras lindas. My love? Glória a Deus.
E aqueles que ainda não têm vão ter suas esposas lindas, maravilhosas. Amém? Alô, amém aí os solteiros, ó. Aí, ó. Nossas escolhas e decisões, elas precisam ser tomadas com cuidado, com serenidade. Mas o mais importante é que cada uma delas seja direcionada por Deus. A prosperidade, ela causou desavença entre os pastores de Ló e Abrão. Só houve desavença porque aqueles homens foram carnais e não espirituais. A atitude de Abrão, ela chama a atenção. Ele podia ter falado, ele podia ter pensado consigo mesmo, e isso sou eu pensando. Espera aí, Deus falou, foi comigo. Deus prometeu, foi para mim. Eu vou escolher para onde eu vou. Eu vou escolher os melhores lugares, aos meus olhos humanos. Mas não. Com sabedoria, ele permitiu que o seu sobrinho escolhesse para onde queria ir. Porque ele tinha certeza que não é a sua escolha, que não é a sua capacidade, que não é a sua inteligência, que não é aquilo que ele sabia, que por isso ele estava prosperando. Não, o que ele não abria mão é que o Senhor estivesse com ele, que o Senhor o levasse. Por isso ele abriu mão. Pode escolher tanto para a direita, tanto para a esquerda, porque para onde eu vou, se o meu Senhor estiver comigo, está tudo certo. E essa precisa ser a nossa decisão. Não se preocupe, querido, não brigue por nada. Se o Senhor está na sua vida, aquilo que é seu a ti será entregue. Aquilo que você veio buscar, você vai receber. Aquilo que é seu, o homem não tem o poder para tirar se não for permissão de Deus. Aquilo que é seu será entregue nas suas mãos. Aquilo que era de Abraão foi entregue em suas mãos, e Ló escolheu a pior parte, porque ele escolheu com olhos carnais. Ele sim, escolheu pastos verdejantes, um lugar lindo, uma vegetação linda, com irrigação. Achou que tirou vantagem na situação. É o mal de muitos aí fora. Não abrem a mão de nada. Não, fulano está levando vantagem, eu vou brigar até o final por isso. Querido, se nós temos a certeza, se nós acordamos de manhã e entendemos que é a graça do Senhor que permitiu, é o Senhor que tem nos cuidado, e nós sabemos muito bem de onde nós saímos. Nós sabemos muito bem quem éramos, e sabemos muito bem onde estamos. Nós não precisamos preocupar se outro pegou o contrato, se perdeu uma casa, se algo saiu do seu controle. Não se preocupe. O que você não pode perder é a visão no Senhor. O que você não pode deixar de fazer é de construir o seu altar para o Senhor. O que você não pode fazer é o que Ló fez, ter olhos carnais para as suas escolhas, e sim, como Abrão, ter olhos espirituais para as suas escolhas. Esse amém foi muito fraco. Ter olhos espirituais com direcionamento de Deus para as suas escolhas. Aí, glória a Jesus. Abrão tinha certeza de suas promessas. Ele não queria sair ganhando. Muito pelo contrário. Pode escolher o que você quiser, para onde você quiser, o que você quiser. Querido, o cristão, ele é humilde. O cristão, ele tem fé. Às vezes, para nós, o perder é ganhar. Muitas vezes, para nós, o perder é livramento. Muitas vezes, para nós, o perder é porque Deus nos guardou. Muitas vezes para nós uma notícia ruim, às vezes você entra no hospital por algum motivo, e você talvez se enferma por algum motivo, é porque Deus está te mandando lá, para você falar do Senhor para alguém. Se talvez você perdeu um trabalho, algo aconteceu da forma como não deveria acontecer, é porque Deus quer que você glorifique o nome dEle quando as coisas não estão bem, porque Ele quer te colocar no muito.
O que Ele tem para nós é o melhor. Onde o Senhor te levar, não tenha dúvidas, esse é o melhor lugar para estar. Não é onde você quer, mas sim aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a minha vida. Não se preocupe, se perdeu o contrato, dá glória a Deus. Se perdeu o trabalho, dá glória a Deus. Se ficou doente, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor me fez perfeito. O Senhor construiu o meu corpo todo. O Senhor tem cuidado de mim. Então, Senhor, glória a Deus por tudo. Eu tenho certeza da minha vitória. Eu tenho certeza daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho certeza que as suas promessas se cumprirão na minha vida, e mantenha os seus olhos firmados no Senhor. Deus tem o melhor para você, querido. Abraão, com toda a sua sabedoria, no versículo 8 diz: não haja desavença entre mim e você, ou entre os nossos pastores, afinal nós somos irmãos. O que importava para Abraão era que tudo fosse decidido em paz. O que precisa importar para nós é que tudo seja decidido em paz. Se subiu a fúria, se você perdeu, foi financeiro, foi algo que você não queria perder, um contrato, uma oportunidade que foi perdida, tenha tranquilidade. Porque a sua certeza está no Senhor. A certeza da nossa vitória está no Senhor. A certeza de Abraão era a sua fé, a fé no Deus que tinha o controle de todas as coisas. Se o Senhor me mandou para lá, Ele vai me prosperar lá. Se o Senhor me mandou para lá, Ele vai me prosperar lá. Deus só falou para ele que ia mostrar o lugar para ele, e ele foi. E onde ele foi, ele prosperou. Onde você estiver, Deus te prosperará. Onde você estiver, Deus cuidará de você. Não é porque você tem a capacidade, não é porque você é bom no que você faz, não é porque você é lindo, mas é tudo pela graça dEle, é tudo pela bondade dEle. Como Ele tinha para Abraão, Ele também tem para a sua vida. Eu e você precisamos fazer escolhas como Abraão e não como Ló. A prosperidade, queridos, ela acontecerá em sua vida uma vez que a sua confiança ela esteja em Deus e não na sua capacidade. Não é porque você é bom no que você faz que você está conquistando o que você está conquistando. Você está conquistando o que você está conquistando é porque Deus permitiu que você acordasse dia após dia. Cada ideia, toda a sua inteligência, toda a sua lindeza, toda a sua capacidade, toda a sua inteligência vem do alto. Vem da mão daquele que te fez com um propósito perfeito para a sua vida. É por isso que você está conquistando o que você está conquistando. É por isso que você tomou a decisão de estar no melhor lugar que alguém poderia estar. É na presença do Senhor. Essa precisa ser a nossa inteligência de entender que não é por nós, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso entendimento, não é pelo quanto nós somos bons naquilo que nós fazemos, não, é pela graça maravilhosa do Senhor. A escolha de Ló o afastou de um homem de Deus por causa dos seus olhos. Ele escolheu próspero porque estava perto do seu tio, sair perto de um homem de Deus, que foi escolher a melhor terra, foi escolher o melhor lugar. Mas as promessas que Deus tinha para a vida de Abraão se cumpriram na vida de Abraão. Porque a escolha dele não foi tirar a vantagem de tudo, a escolha dele não foi baseada na sua capacidade, a escolha dele não foi baseada na sua inteligência, não. A escolha dele foi baseada no relacionamento que ele construiu com Deus, porque de onde ele ia, para onde ele ia, ele construía um altar. Para onde ele ia, ele buscava a presença do Senhor. Então ele tinha a paz para tomar suas decisões, ele tinha a paz para fazer as suas escolhas. É o que eu e você precisamos. Nós precisamos tomar as nossas escolhas baseado na direção do Espírito Santo,
na direção daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Não vai ter erro. Para onde o Senhor te mandar, você prosperará. Para onde o Senhor te mandar, você irá crescer. Para onde o Senhor te colocar, Ele vai te curar. Onde Ele te mandar, do jeito dele, no caminho ao hospital, saindo daqui para casa, falando com alguém pelo telefone, na hora do louvor, é uma escolha sua. Ele pode fazer do jeito dele, na hora dele, da forma dele, do jeito que ele tem, do jeito que ele quer, porque o nosso Deus é um Deus soberano e sabe daquilo tudo que nós precisamos. Amém? As promessas de Deus, elas se cumprirão na sua vida. Não é porque você é talentoso, nem tampouco porque você é bonito. Amém? Nem um amém. Não é porque você é o melhor profissional da sua área. É por causa da sua graça. As promessas se cumprirão em sua vida, porque aquele que prometeu, eu posso escutar da igreja inteira, aquele que prometeu. E ele não falha, queridos. O Senhor, as promessas do Senhor se cumprirão em sua vida, porque as suas escolhas não serão baseadas em emoção. As suas escolhas não serão baseadas porque o barulhinho do dinheirinho vai cair no seu ouvido. Não. Isso vem automático. Isso vem por causa das suas escolhas, porque não é baseado na sua inteligência, não é baseado em você. As suas escolhas serão tomadas diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Elas não serão carnais. As ofertas, elas são colocadas a todo momento na nossa frente, querido. A todo tempo. A oferta foi colocada diante de Ló. E ele tomou a sua decisão com os seus olhos. E as ofertas são colocadas na nossa frente a todo tempo. Escutar o que você não deve escutar, a escolha é sua. Assistir o que você não deve assistir, a escolha é sua. Permitir que o seu filho te veja lendo a palavra, a escolha é sua. Permitir que o seu filho te veja orar, a escolha é sua. Permitir o seu filho ver você declarar a vitória na vida dele, a escolha é sua. A escolha é sua de abençoar o seu patrão, a escolha é sua de abençoar os seus contratistas, a escolha a todo tempo é sua. A escolha de reclamar ou não é sua. A escolha de não cuidar daquilo que Deus está te dando é tua. E virão as consequências depois. A escolha está em nossas mãos. O Senhor não para de fazer, porque se você acordou pela manhã, existe um propósito para a sua vida, mas a escolha é sua como esse dia vai terminar. A escolha é sua. O diabo, Satanás, em Mateus, capítulo 4, versículo 11, por 3 vezes. Satanás faz ofertas a Jesus. E a última delas é: está vendo todo esse reino? Eu te dou tudo. E a resposta de Jesus foi: não. Somente a Deus. Somente o Senhor. A resposta nossa para as ofertas agradáveis que não vêm do Senhor é não. A sua resposta precisa ser não. Quando as coisas fáceis batem na sua porta, mas elas não vêm de Deus. O dinheiro fácil, querido. Quantos aqui já perderam dinheiro por ofertas que são fáceis? Dinheiro fácil. Quantos aqui se lembram de escolhas que tomaram e se arrependem? Quantos aqui? Só eu. Levantou a mão lá atrás, lá no final. Quantos de nós já quebramos a nossa cara com as nossas escolhas? Quantos anos da minha vida eu escolhi estar longe da presença do Senhor? Quantos anos? E a escolha era de quem? Minha. Porque falaram para mim do amor de Jesus. Mas a minha decisão por algum tempo foi estar fora da sua presença. Porque as coisas lá fora, as mentiras lá de fora, aos olhos humanos, aos olhos carnais, são ofertas boas. São ofertas bonitas como os pastos verdejantes que estavam à frente de Ló. Sim. As mentiras lá de fora, elas agradam os nossos olhos, sim.
Mas se nós estivermos construindo altares, se nós tivermos um relacionamento com Deus, nós teremos o discernimento para discernir qual caminho a tomar, qual escolha a tomar, para onde ir, porque quem precisa direcionar a nossa vida é o Senhor. E essa decisão não é dele, essa decisão é minha e sua. Você quer ou não quer que as promessas do Senhor se cumpram em sua vida? Se Ló decidisse estar perto do Senhor, de Abrão, provavelmente, ele continuaria numa boa. Ele não precisava passar pelo que ele passou no capítulo 14, que eu menciono daqui a pouco, mas que você também pode ler em casa. A escolha dele o colocou em riscos espirituais e morais, porque ele escolheu estar perto de uma cidade que era famosa por sua perversidade. Mas tudo que parece, queridos, tudo que parece ser bom aos olhos, nem tudo é bom para a sua alma. Nem tudo que parece ser atrativo para a minha vida, aos meus olhos, aos seus olhos, pode ser bom para a sua alma. Precisamos estar na presença do Senhor para ter esse perfeito discernimento. Deus tem o melhor para mim e para você. Quando nós confiamos no nosso Deus, não precisa você brigar mais por oportunidade. Ele vai colocar ela na sua frente. Não tem nada que alguém possa fazer para que algo aconteça em sua vida, se não for a graça e a manifestação do Senhor na sua vida. Se não for o poder dele. Se não for as suas promessas, aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua. Ele cuidará de você em suas necessidades. Ele cuidará de você dentro daquilo que agora talvez incomoda o seu coração. E eu gostaria de concluir lendo. Foi muito fraquinho esse concluir aí. Eu gostaria de concluir. Melhorou, alegrou meu coração. Eu gostaria que os queridos ficassem de pé. E eu vou fazer a leitura do capítulo 13, do verso 14 até o 18, mostrando para a igreja como terminou Abrão, após a sua decisão. Abrão terminou assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Receba isso na sua vida. De onde você está? Olhe para o norte. Olhe para o sul. Para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você. Tudo que você está pedindo ao Senhor, Ele pode te dar. A sua descendência para sempre. A sua dependência para sempre. A sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, se for possível, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Agora eu leio para você como terminou Ló, após as suas escolhas. Os vencedores saquearam, versículo 14, versículo 11, capítulo 14 de Gênesis. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Essa tarde, eu recebi 2 ligações antes de vir para o culto.
primeiro irmão, e eu digo aqui a todos os homens, se você quiser saber de quem é o testemunho, eu vou contar a parte dele. Mas se você saber quem é, você entra na oração amanhã às 6 da manhã, que os 2 irmãos vão contar o testemunho lá. Se você não tem o link, você procura o Joel. Está aqui. Levanta a mão aí, Joel. É algum homem aqui que quiser saber o testemunho, procura ele. Se você não tem o link da oração pela manhã, ele vai contar amanhã. O primeiro irmão que me ligou me disse que o Senhor o guardou de um grande acidente. E ele se viu como Daniel na cova dos leões. Mas a escolha desse irmão, que é um amigo, tem sido estar na presença de Deus. Eu o tenho acompanhado ao longo do tempo. Ele recebeu algo que Deus mandou para ele, e ele aceitou isso. E tem feito com uma graça que só quem tem visto sabe. E a minha oração para ele nessa manhã foi que ele venha sempre se diminuir, para que Deus continue crescendo na vida dele. Ele poderia não ter voltado para casa hoje, mas ele voltou. E eu disse para ele, eu falo essa noite de escolhas, porque a sua escolha lá atrás foi obedecer a Deus, e a sua escolha foi não fugir do chamado de Deus para a sua vida. Por isso o Senhor te guardou. O outro irmão que me ligou, estamos orando já há algum tempo pelo seu documento, pela sua legalização. Ele estava me buscando, já é um grande amigo também, e também estará na oração amanhã para contar esse testemunho. Se você quiser, entra lá. Recebeu os seus documentos, o seu e o de toda a sua família. Nós vimos aqui como Ló terminou, e nós vimos aqui como Abrão terminou. A decisão é minha e sua. Não importa quão eloquente é aquele quem fala, o que importa é aquilo que Deus ministrou no seu coração. E eu falei aqui essa noite de escolhas. E você decide como será após a sua saída daqui essa noite. Vamos louvar ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer